Eu não vou falar especificamente sobre o famoso jejum intermitente. Eu vou falar sobre o jejum em geral. Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre o jejum intermitente e as suas vantagens para a saúde. O jejum é maravilhoso para a saúde. As pessoas deveriam praticar com mais frequência esse ato que é antigo, que remonta a milênios atrás. Há muito tempo que a humanidade já sabe o quanto o jejum faz bem para a saúde. Nós vamos falar aqui hoje sobre alguns dados científicos que comprovam isso. O jejum, ele é curativo. O jejum, ele tem uma força muito grande de cura. Ele liga no nosso corpo todos os processos de autocura que ele possui. A restrição calórica, ela induz o corpo à autopreservação. Quando você para de comer, você liga, é como se você ligasse o modo de regeneração do corpo. É um modo de reciclagem. Imagine que seu organismo, ele constantemente precisa lidar com alimento, nutriente, toxina, restos alimentares, proteínas defeituosas e fazer a eliminação dessas substâncias. Quando você fica comendo demais e com muita frequência, você faz com que o corpo tenha que lidar com esses alimentos, que é o metabolismo, ou seja, absorver o alimento, transformar o alimento e eliminar aquilo que não serve, e não vai conseguir dar conta daquilo que ele precisa reciclar, que já está dentro do corpo. É um processo muito simples. Ora, você come todos os dias e o processo do metabolismo envolve absorção, transformação e eliminação. E não dá tempo para você eliminar a quantidade suficiente que você precisa eliminar. Com isso passa a ter um acúmulo de toxinas. As toxinas acumuladas, elas começam a impregnar os tecidos, elas alteram o funcionamento das membranas celulares, que fazem a sinalização para o funcionamento correto do corpo. Prejudica o organismo, em suma. Então, o acúmulo de toxinas vai ter que acontecer no tecido adiposo. E quanto mais toxina existe, mais o corpo precisa fabricar tecido adiposo para guardar essas toxinas. Isso é o que eu chamo de defesa lipídica. Eu já falei isso aqui em outro canal. É um dos motivos pelo qual as pessoas estão tão obesas. Esse é um dos motivos, uma das causas da obesidade, a defesa lipídica. Todo obeso é uma pessoa que está muito intoxicada, porque tem muita dificuldade de eliminar e, além disso, ainda come muito, o que faz com que o corpo não consiga ter tempo, nem consiga ter energia para eliminar tudo que ele precisa. Então acumula muita toxina. E o jejum é uma oportunidade para você fazer isso aí. Quando você faz o jejum e para de comer, o corpo vai concentrar toda a energia dele e todo o esforço dele para eliminar o que está guardado. Não só eliminar, mas também reciclar aquilo que ele tem. É o modo reciclagem e modo eliminação. São dois modos que o seu corpo entra quando você começa a fazer o jejum. É como se você desse umas férias para o seu sistema digestivo. Imagina, todos os dias, essa história de 3 em 3 horas, de comer de 3 em 3 horas, que é um absurdo. Todos os dias você vai comendo muito alimento tóxico. Imagina uma pessoa que não come nenhuma fruta, uma pessoa que não come nenhuma verdura crua, só come alimento cozido, frito, industrializado, inserindo toxinas no seu sistema digestivo. E o corpo ali tendo que fazer um trabalho enorme para poder dar conta de tudo isso. E todos os dias, sem férias. Gente, dá umas fériasinhas para o teu sistema digestivo, para o teu estômago, para o teu intestino. Está precisando, né? Então o jejum é isso aí. É umas férias que você dá para o teu corpo. O nosso corpo é muito sábio. Você já parou para pensar que quando uma pessoa está doente, ela fica sem fome? Isso não é por acaso. Quando você tem uma virose, como uma dengue, uma chikungunya, ou então uma gripe, o que é que acontece? O seu corpo sabiamente produz determinadas citocinas, que são substâncias, que vão até o hipotálamo, no centro da fome, e bloqueiam totalmente o centro da fome. Então você fica sem fome nenhuma. Você não tem fome nenhuma. Isso aí faz o quê? Com que você entre num jejum forçado. E aí, fazendo o jejum, o teu corpo vai conseguir ter energia e vai conseguir focar apenas em combater aquela doença. E não vai estar mais preocupado, naquele momento, pelo menos, em fazer digestão de alimento nenhum. Principalmente uma digestão penosa, né? Ao qual o corpo está submetido quando você come muito alimento industrializado, que é o que acontece hoje em dia. Então, jejum, gente, é fantástico. E se você faz o jejum intermitente, isso é maravilhoso, porque todos os dias você está dando uma folga para o teu corpo.
está dando esse prolongamento de tempo sem comida, que era o que acontecia com os nossos ancestrais remotos. Nos tempos muito antigos, os homens das cavernas não tinham essa comida que a gente tem hoje. Eles comiam hoje e só iam comer no outro dia. Então eles passavam esses longos períodos de jejum. E naquela época não existia obesidade nem diabetes mellitus do tipo 2. Tá? Bem, nós vamos falar hoje nesse vídeo sobre os benefícios do jejum. E vamos começar pelo número 1, reciclagem das proteínas danificadas. Ora, nosso corpo tem restos proteicos danificados dentro dele circulando. Além disso, se você come muita proteína animal, você também tem proteínas desses animais que não são digeridas e que entram na corrente sanguínea e que funcionam como corpos estranhos. Então, para poder fazer a reciclagem de toda essa proteína danosa, que pode prejudicar os tecidos, que pode agredir o seu corpo, o jejum é fantástico, é essencial. Com o jejum, essas proteínas são quebradas, elas são dissolvidas em aminoácidos e se formam novas proteínas. Então, há toda uma reciclagem das proteínas que circulam pelo nosso organismo. Isso acontece no jejum. O segundo benefício do jejum é a regeneração dos neurônios. Gente, você escutou bem, os neurônios se regeneram. Essa ideia antiga de que o neurônio era incapaz de se regenerar já foi colocada em xeque, já foi superada. Hoje em dia já se sabe que novos neurônios podem ser formados sim no sistema nervoso central, no cérebro, podem ser formados sim. E o que é que o jejum faz? O jejum ele faz exatamente essa regeneração neuronal. Principalmente se o jejum for mais prolongado, de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas. Mas se você faz um jejum de 12 horas, de 14 horas, já vai ter um pouco desse benefício também. Então, e o mais interessante, a boa notícia é que esses neurônios que são regenerados com o jejum são os neurônios do hipocampo. É aquela região do cérebro responsável pela memória. Então, um dos primeiros benefícios do jejum é fazer bem para a tua memória. Você vai melhorar a tua cognição e isso é muito bom para os estudantes, para aqueles que estão fazendo concurso, para aqueles que estudam muito, como eu. Por isso que eu pratico o jejum matinal. Então, é no hipocampo que ocorre a fixação da memória de curto prazo para que ela se transforme numa memória de longo prazo. Então, você fortalece o seu hipocampo, ele cresce, ele aumenta de tamanho quando você pratica jejum com regularidade. Já imaginaram isso? Que maravilha! Vai fazer bem para a tua memória. Esse é outro benefício fantástico do jejum. Além do que, vai também ajudar a que cresçam neurônios novos em outras regiões do cérebro. O terceiro benefício do jejum é que ele estimula o funcionamento das mitocôndrias. Bem, gente, mitocôndria é aquela organelazinha que tem dentro da célula, no citoplasma da célula, que é a pilha da célula, quem vai dar energia para a célula poder funcionar. É na mitocôndria que ocorre a queima da glicose para transformar-se em energia e a queima dos ácidos graxos, que são as gorduras, para se transformarem em energia. Então, a energia química que a célula precisa, ela é retida das mitocôndrias. Quanto mais mitocôndria uma célula tiver, mais energia ela vai ter. Muitas vezes, quando você come demais, você provoca um dano mitocondrial. Porque os alimentos ricos em radicais livres terminam em excesso, danificam as mitocôndrias ao longo do tempo. Então, o jejum vai estimular o funcionamento das mitocôndrias e também a regeneração delas. As mitocôndrias começam a se reproduzir, a se regenerar. Você aumenta o número de mitocôndrias nas suas células com o processo do jejum. Assim como, de modo contrário, quando você come demais, você destrói mitocôndria, por isso que você fica sem energia. Eis aí o paradoxo. Muita gente pensa, o cara parou de comer, está em jejum, vai ficar fraco. Não vai ficar fraco, é o contrário. Se o jejum for feito da forma correta, se o jejum for feito da forma certa, com consciência, com acompanhamento médico, de uma forma correta, não vai ter problema. Pelo contrário, vai ser mais energia. Você vai ficar energizado. Você que já fez jejum, você já sentiu isso aí. Eu estou agora... São 10 horas da manhã, em jejum, estou cheio de energia. Estou com muito mais energia do que quando eu como. Pelo contrário, quando eu como comida cozida, eu sinto uma baixa de energia na hora. Então, jejum te dá energia ao contrário do que você pode pensar. Porque ativa as mitocôndrias e também aumenta o número delas com o tempo. Então, se você faz jejum intermitente, com o tempo você vai aumentar o número das mitocôndrias. E eis aí mais um segredo. Quanto mais mitocôndria você tiver, mais facilmente você vai queimar gordura. Porque é na mitocôndria que se queimam as gorduras. Aí mais um ponto a favor do jejum intermitente para o emagrecimento.
Eu vou fazer um vídeo sobre o jejum intermitente para explicar bem isso aí, tá bom? O quarto benefício do jejum, e esse é maravilhoso, é que ele aumenta a quantidade de células-tronco. Ele promove a regeneração das células-tronco. O que são células-tronco? Células-tronco são aquelas células indiferenciadas que nós temos em nosso corpo, na medula óssea, no sangue, em outros tecidos, que ela tem um potencial de se transformar em qualquer tipo de célula que existe no corpo da gente. A célula-tronco, ela não tem forma específica, ela não é uma célula do coração, nem uma célula do pulmão, ela é indiferenciada. Mas se por um acaso o tecido do coração estiver precisando de um reparo, e estiver precisando de células ali, as células-tronco podem migrar para aquela região e se transformarem em miócito cardíaco. Podem se transformar nas células do pulmão, podem se transformar nas células da pele, podem se transformar em neurônios. A célula-tronco ela pode se diferenciar em qualquer tipo celular. Então, células-tronco promovem regeneração do corpo. Com o passar do tempo, com a idade, você perde a quantidade de células-tronco, elas diminuem. Com uma vida desregrada também, com pouco sono, alimentação com muito açúcar, açúcar branco refinado diminui a quantidade de células-tronco. Alimentação desregrada com muito alimento industrializado também diminui, comer demais também diminui célula-tronco. Então, gente, o jejum aumenta a quantidade de células-tronco. As células-tronco explicam, por exemplo, os milagres que a gente já assim se acostumou a ouvir. Alguns milagres que acontecem em que pessoas se curam de um dia para o outro por uma fé muito profunda. Eu acredito que essa energia muito potente, que é movida pela fé, vai atuar sobre as células-tronco, aumentando muito, de uma forma exponencial, a sua quantidade, e essas células-tronco vão no local onde tem a lesão celular e consertam muitas vezes o tecido de um dia para o outro. Explica alguns milagres que acontecem em pessoas que ficam boas de câncer de uma noite para o dia. Explicam, por exemplo, doenças graves, degenerativas, em que as pessoas se curam através do poder da fé. Talvez a célula-tronco seja responsável por isso aí. Então, quanto mais células-tronco você tiver, maior vai ser a capacidade de reparo do seu organismo e mais longevidade e saúde você vai ter. O jejum aumenta a quantidade de células-tronco. Vejam que maravilha, minha gente. Então, quando um determinado tecido está sofrendo muito, está precisando de reparo, ele recruta essas células-tronco para que elas possam, no tecido, se transformarem nas células, se diferenciarem na célula específica e repararem o tecido, e o órgão vai ficar mais forte e mais saudável. O quinto benefício do jejum é que ele promove uma eliminação das toxinas. Quando você faz jejum, o seu corpo entra no modo reparo e eliminação de toxinas. Ele começa a se regenerar e começa a colocar para fora toda a sujeira que está guardada. Mais facilmente, as toxinas saem pelo sistema digestivo, através do intestino nas fezes, através do suor, através da urina. Então você vai ter o maior funcionamento dos rins, ele vai ser forçado a funcionar mais, e também do fígado. Isso explica muitas vezes, minha gente, o fato de que quando você começa a fazer um jejum, você tem alguns sintomas que as pessoas confundem com fome, que não é fome. Sentem dor de cabeça, sentem mal-estar, sentem enjoo, tem diarreia, tontura, e muitas vezes esses sintomas não são de falta de comida, não são de fome, eles são sintomas de intoxicação. Por quê? Veja bem, se o corpo está muito cheio de toxinas, as toxinas não podem ficar circulando pelo corpo. Então, na defesa lipídica, o organismo faz com que essas toxinas entrem no interior dos adipócitos, que são as células de gordura, que são as células que mais aguentam toxina, e fiquem guardados lá dentro, junto com as moléculas de lipídios. Então, praticamente toda toxina que você tem no seu corpo, ela é acumulada no tecido adiposo para que o resto do corpo fique livre delas por algum tempo. É como colocar uma sujeira embaixo do tapete. Por um tempo a casa vai ficar parecendo que está toda arrumada, mas a sujeira está lá embaixo do tapete. Quando você faz um jejum, a sujeira sai de volta, sai de onde está intocada e vai sujar a casa por um tempo para que você possa colocar água e sair varrendo e sair limpando tudo e realmente tirar a sujeira da sua casa. É o que acontece no jejum. Quando você faz jejum, as toxinas começam a sair de dentro dos adipócitos, são jogadas na corrente sanguínea. O que é que vai acontecer? Vão para o fígado, vai forçar o fígado, vai sacrificar esse órgão para serem desintoxicadas, transformadas em toxinas hidrossolúveis e serem eliminadas na urina. É esse processo que acontece. Também vão ser eliminadas através do fluxo da bile para as fezes para serem colocadas para fora do corpo. Também pelo suor. Por todos os lugares onde puder
haver eliminação. Então, nesse processo de sair de dentro do adipócito, da célula gordurosa, e ir para a corrente sanguínea, certo? Podem ocorrer sintomas. Essas toxinas circulando, quando elas chegam no cérebro podem dar dor de cabeça, quando chegam na pele podem dar alguma coceira, alguma irritação, alguma urticária, podem dar diarreia, porque elas vão para o intestino, saem do fígado, vão para o intestino e provocam irritação intestinal. Então essas toxinas começam a dar vários sintomas, e são sintomas benéficos, porque são sintomas de eliminação, são crises de cura. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, por conta do fato de que o fígado ele é sacrificado nesses casos, então é importante você tomar alguns fitoterápicos quando estiver fazendo essa desintoxicação para ajudar teu fígado. Então, a alcachofra é uma boa opção para você que está fazendo jejum. Você pode tomar um comprimido de alcachofra 3 vezes ao dia enquanto estiver fazendo jejum. Vai ajudar o teu fígado, vai aliviar a barra um pouquinho para ele, que ele sofre muito com isso, tá? Também é bom tomar algum chá diurético, que não vai interferir no jejum, porque o chá não calórico, ele não tira você do jejum, tá? Então cuidar para que essa eliminação de toxinas possa ocorrer facilmente. Outra coisa importante, gente, tomar muita água. Se você toma 2 litros de água por dia, tome 3. Aumente a quantidade de consumo de água enquanto você estiver no jejum para poder facilitar essa eliminação através do suor, através da urina e através das fezes, ok? Então, lembra disso. No momento em que o corpo entra no modo de jejum, que é o modo de reparação e eliminação, as toxinas que estão dentro das células, que não estão suportando mais essas toxinas, elas começam a sair da célula, vão para a corrente sanguínea para serem eliminadas do corpo. Então você tem que ajudar nessa eliminação também. O 6º benefício do jejum é que ele inibe o crescimento de tumores, de células cancerosas. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando você faz um jejum, você aumenta a força do seu sistema imunológico. Porque, é óbvio, o corpo vai parar tudo que ele está fazendo, o esforço que ele faz para pegar os alimentos, absorver, transformar e digerir, e vai concentrar toda a sua força no sistema imune. Então, o sistema imune mais forte vai combater melhor os vírus, bactérias e fungos e também as células cancerosas. Quem lida com células cancerosas que estão crescendo, com essas células tumorais que estão em formação, são os glóbulos brancos, que precisam ir, os macrófagos, eles precisam ir lá e deglutir essas células cancerosas e eliminar elas, ok? Então isso precisa acontecer. E quando você faz jejum, você aumenta a força do sistema imunológico. E além disso, quando você faz jejum, você também produz corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos eles vão fazer mal para o câncer. O câncer não gosta de corpo cetônico. Você vai baixar um pouco a sua glicose e isso aí vai fazer com que a célula cancerosa não se alimente mais dela. Então você vai literalmente matar a célula cancerosa de fome. Isso é muito bom. Então, jejum é anticâncer. Jejum é vital, jejum é saúde. Pratique o jejum regularmente. O 7º benefício, o 7º e último benefício desse vídeo, do jejum, é que ele aumenta a sua defesa antioxidante. Gente, a defesa antioxidante da gente, mais forte, mais potente, é a que a gente mesmo produz. O corpo humano produz antioxidantes fortíssimos, poderosos, como a glutationa e a superóxido dismutase. Elas são produzidas no corpo e quando você faz jejum, aumenta essa produção, porque o corpo vai ter mais possibilidade de fazer isso. Além disso, esses antioxidantes não vão estar sendo usados para fazer frente aos alimentos que estão chegando. Como você parou de ingerir alimentos, esses antioxidantes vão cuidar da defesa das mitocôndrias e das membranas celulares das outras toxinas que já estão no corpo. Então você vai aumentar a sua defesa antioxidante. Isso, ao longo do tempo, vai promover uma regeneração das membranas celulares e uma regeneração das mitocôndrias. Com mais mitocôndrias inteiras, intactas e regeneradas, você vai queimar mais gordura, você vai também ter mais energia. Então, você vai aumentar a sua defesa antioxidante e vai dar longevidade também, porque as células mais preservadas vão envelhecer menos. Quanto mais antioxidado você está, menos você envelhece. Então, jejum é um processo anti-envelhecimento. Ok? O povo antigo já sabia disso. O jejum é milenar. Jesus Cristo falou em várias passagens sobre o jejum, falando que o jejum era importante. Jesus Cristo jejuou durante 40 dias no deserto. Então, todos os mestres da antiguidade, eles falaram sobre o jejum, sobre como o jejum faz bem à saúde da gente. Não só
do corpo biológico, mas também do corpo mental, emocional e espiritual também. Esse é um assunto para outro vídeo, porque o jejum também melhora a tua espiritualidade e também aumenta a tua vibração, fazendo com que você entre mais em contato com o teu eu superior, com a tua alma. Esse é outro processo maravilhoso do jejum também. Porque quanto mais você está conectado com a tua alma, mais o teu corpo vai receber benefícios da luz que ela tem. Tá bom? Esse é o processo do jejum. Agora, eu recomendo você que está assistindo esse vídeo agora, que pesquise sobre o jejum. Porque é preciso que você faça o jejum sob orientação. Para que ele não se torne penoso e para que você não sofra com ele. Porque o seu corpo está acostumado com essa intoxicação. Então não vai ser do dia para a noite que você vai fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas. Se você nunca fez jejum, eu não recomendo que faça um jejum tão prolongado. Isso pode não ser bom para você. Comece com um jejum de 12 horas. De 14 horas já vai ter um efeito extraordinário para você. É simples. Você come às 8 horas da noite e no outro dia só vai comer às 8 horas da manhã. É um jejum de 12 horas. Nesse período você não come nada, só água. Pode tomar água à vontade, pode tomar um chá também, mas não pode jamais comer nesse tempo aí de 12 horas. E aí você, quando chegar às 8 horas da manhã, você faz a sua refeição tranquilo. Agora, se você está fazendo jejum, se você prolonga para 14 horas, para 16 horas, para 24 horas de jejum, eu recomendo que você, na volta, você coma pouquinho. Não volte comendo demais, porque isso não vai fazer bem. A volta do jejum precisa ser gradual. Você deve comer pouquinho quando você volta do jejum. Come um pouquinho de melancia, aí dá um tempinho, come uma maçã, aí depois de 1 hora come alguma coisa mais forte. Então, volte devagarzinho, não volte com muita alimentação. Não coma demais quando você fizer jejum. Isso não vai fazer bem para você, porque isso dá um choque no corpo, que estava naquele processo salutar de limpeza e de repente vai ter que voltar a ter que lidar com um monte de alimento ruim, tóxico. Isso não é legal, tá? Não adianta você fazer um jejum, você tomar essa decisão de fazer o jejum, e quando voltar do jejum, comer batata frita, alimento frito gorduroso, comer hambúrguer. Isso não vai adiantar. Você vai estar se intoxicando de novo. Abrir um monte de pacote de comida industrializada, isso não vai resolver o problema. É você estar enxugando o gelo. Então, se você parte para tomar a decisão de ter uma vida mais saudável, de fazer um jejum, então você deve, quando voltar do jejum, comer uma boa salada crua, com um bom azeite de oliva de qualidade em cima, uma boa flor de sal em cima. Você deve colocar um bom vinagre de maçã também. Não esquecer do vinagre de maçã. E comer frutas. Voltar com frutas. É a melhor forma de sair de um jejum. Voltar com frutas. Frutas de preferência orgânicas e verduras orgânicas, cruas, maravilhosas, que só fazem bem à saúde. Com isso você vai estar enriquecendo o seu corpo de muitos antioxidantes, flavonoides, fitoquímicos maravilhosos que vão ajudar ele a se regenerar ainda mais. Ele vai agradecer você, tá? Bem, existe uma contraindicação para o jejum. Se você está grávida, não deve fazer jejum. Grávidas não devem fazer jejum. Mulheres que amamentam também não devem fazer jejum. Nessas duas condições. Se você tem doenças crônicas, consulte seu médico nutrólogo para ver se você pode ou não fazer jejum e que tipo de jejum você pode fazer. Não recomendo pessoas fazendo jejuns prolongados sem a assistência de um nutricionista e de um médico nutrólogo acompanhando essa pessoa, tá? Agora, o jejum de 12 horas, de 14 horas, você pode praticá-lo todos os dias, sem problema algum. Ele vai te fazer bem. O seu corpo vai se acostumar e você vai fazendo gradativamente uma desintoxicação crônica. Desintoxicação crônica, que é o melhor que você pode fazer para o teu corpo. E aos pouquinhos limpando o teu organismo sem afrontar muito a tua natureza, sem sofrer muito. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói
toda hora com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer 2 ervas medicinais maravilhosas, 2 plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.